Essa aula de vocês, eu preparei de forma muito específica. Segundo a grade de erros do INEP, um dos assuntos que vocês mais costumam errar é patrimônio histórico, fontes históricas, interpretação da teoria da história e contextos historiográficos. O que é que eu fiz? Montei uma ficha com 10 questões desses assuntos relacionados para vocês aprenderem como fazer. Só um detalhe. Bem rápido. Quem de vocês, sejamos honestos, vai. Tem gente de fora, não tem gente de fora aqui do curso? Tá. Levanta a mão quem não é bom em humanas. Escutou a matéria de história, filosofia, fica um pessoal que usa drogas. Né? Existe esse. Eu achei legal que vocês concordaram, não eram para ter concordado. Foi a parte que eu achei bem triste da parte de vocês. A terceira pessoa está ali, 249, foi isso? Pessoal, os sorteados, por favor, levantem as mãos. Os últimos sorteados. Temos duas, e temos mais uma pessoa. Já recebeu? Top. E temos mais um ali, tá? Prof, o contrário agora. Quem de vocês é bom em humanas? Pega uma prova de humanas e faz com gosto, e faz até rápido essa prova. Top. Só um comentário para quem não é bom em humanas. Essa prova de humanas de vocês do Enem, ela não costuma ser difícil. Ela só vai exigir de vocês uma grande capacidade de interpretação textual. Se você souber ler e interpretar com calma, você vai perceber que você não marca o distrator. Deixa eu fazer uma terceira e última pergunta bem rápido. Quem de vocês marca muito o distrator? Rapidinho, levanta. É ruim, não dá? Dá uma sensação ruim, não dá? Porque você fala, eu sabia essa pergunta, eu sei isso aqui. Eu não sou um animal que se alimenta de capim no café da manhã. Eu não sou um quadrúpede, eu consigo entender esse contexto. Aí você chega em casa, jurando que estava arrasando na prova, mas foi só a prova que arrasou com você, que você não estava fazendo uma boa quantidade de questões. Então, muito cuidado com isso. Eu vou explicar para vocês hoje como não marcar o distrator. Vamos lá. Primeira coisa para vocês, pessoal, tá? Para a gente passar. Primeira questão da gente, vamos trabalhar patrimônio e memória. Deixa eu ler com vocês a questão e vamos fazendo junto as questões de vocês. Professor, pega aí minha primeira questão, vamos lá. Bonitinho para você ler aí comigo, você que está em casa também vai nos acompanhando, tá? Vai mandando sua dúvida aqui no chat. Diz assim, ó. Foi no século XVIII, nas terras de uma fazenda, que surgiu a vila distinta e real de Sobral. Amores, a região de Sobral, principalmente no chamado sertão nordestino, é uma região que recebeu muitas influências de várias culturas. Aí ele vai dando uma pista para vocês, para tu já matar a questão pelo próprio texto. Ele fala assim, ó, continua comigo. O desenvolvimento da localidade se deu por estar próximo ao rio Acaraú, no estado do Ceará, que ligava os estados de Pernambuco, Piauí e Maranhão. O tombamento de Sobral trouxe ainda como peculiaridade no Ceará o envolvimento dos moradores. Gente, vem cá. Se eu falei que as pessoas da cidade querem tombar a cidade como alguma coisa, a primeira palavra que tem que vir na sua cabeça, elas querem transformar aquele espaço da cidade em quê? Tem uma palavra que vem na sua cabeça, não tem? Com a letra P? Elas querem transformar a cidade em quê, gente? Patrimônio, velho. Pessoal, patrimônio é um lugar de quê? De esquecimento ou de memória? Memória. Vamos continuar então, professor, que essa questão já está dada. Aí ele fala assim, ó, essa parte você vai grifar de marca-texto com 15 cores diferentes. Quem passa pela cidade pode ver construções que trazem estilo colonial, que é do período de colônia do Brasil, eclético, que é do período imperial, Art Deco, que é da década de 20, e depois os chamados vernaculares, que é justamente, pessoal, de um período de literatura romântica. Aí você, caraca, professor, quer dizer então que no dia que eu estiver em Sobral, que detalhe, viu? Se você achou isso aqui agora quente, te faço um convite. Vá para Sobral, no Ceará. Terra boa, terra incrível. Temperatura média na sombra, 44 graus. Aí você, professor, a água ferve dentro de você. Você fica bebendo água, você escuta as bolinhazinhas dela na sua barriga, você fala, professor, dá para comer um ovo e cozinhar na barriga. Tá? É muito quente, ela fica em região de vale geográfico. Quando você passa por Sobral, que você vai dar uma volta na cidade, você vê arquitetura de colônia, você vê arquitetura, pessoal, do período imperial, depois do período republicano, depois do período varguista, você consegue dar uma volta na história apenas olhando para a cidade de Sobral. Então, quando você fala de patrimônio, é um lugar de memória. Professor, a pergunta diz assim, ó, a condição atribuída ao complexo arquitetônico da cidade de Sobral, conforme mencionado no texto, proporcionou o quê? Gente, por gentileza, lê o item A comigo aí, ó. Ele fala assim, ó, harmonização de espaço social. Ele citou
as várias características arquitetônicas para dizer que estavam harmonizadas? Sim ou não? Não, então falso. Valorização de reservas ecológicas. Ele sequer citou isso no texto? Valorizar áreas ecológicas, preservação ambiental. Foi citada essa referência? Não, deixa eu te dar uma informação. Você leu o texto da sua questão e ele falou uma coisa que o texto não disse. Amores, 90% dos casos não é sua resposta. Se ele citar nos itens algo que não está explícito no texto ou sequer referenciado, por favor, não marque. Vocês estão ligados que a prova do Enem ela é baseada numa teoria chamada teoria de resposta ao item, né? Tossi, não sei se vocês perceberam. Eu acho que eu vou tossir de novo, que eu engasguei. Mas foi só uma descrição do fato. Quando você marca uma questão que não tem nada a ver com a sua resposta, a questão sendo fácil ou média, o que é que acontece com a sua nota do TRI? Ela despenca, parceiro, despenca. Se o seu coleguinha fizer questões a menos que você, a nota dele fica muito maior que a sua, porque ele teve coerência. Se você começar a errar questões fáceis na prova do Enem, o INEP entende pelo algoritmo do TRI que você saiu chutando sua prova. Chutando, pessoal, você vai tendo decréscimos de pontuação. Jamais, jamais. Inclusive, um aviso ao pessoal aí que é sensitivo. Tem uma galera que é meio Chico Xavier, que durante a prova tem um negócio de... Não, eu acho que é... Acho que é C. Ela olha para cima e fala, Deus é? E ela escuta a voz da cabeça dela e fala, Deus falou que era. E se não foi ele que respondeu, hein? Tente não aceitar essa resposta, porque você fala, não, eu senti no coração. Uma galera de um tal do feeling. Eu só senti um negócio de um feeling, que aí às vezes eu for fazer a questão, aí eu falo, não, eu sinto que essa questão aqui... Ou então o clássico, eu já marquei muito B. A próxima não pode ser não. Você trabalha na banca do INEP agora? Eu não sabia disso, não. Então, se tiver 4 item B, o próximo pode ser também, pessoal. Continue marcando, não tem problema não, tá? Professor, item C diz assim, ó. Ampliação de conjuntos residenciais. Oi? Ele falou sobre isso no texto, de ampliar moradias e conjuntos residenciais. Foi para isso que a população de Sobral se juntou? Ou para tombar a cidade como patrimônio? Para tombar como patrimônio. Procura o próximo item que fala, ó, manutenção de comunidade de pescadores. Vocês concordam comigo que manter uma comunidade de pescadores é manter uma memória histórica? Concorda comigo, sim ou não? Concorda. Mas é sobre isso o seu texto? Não. Como é que você chama esse item? Claudenildo acabou de perguntar para vocês. Distrator. Professor, mas quando eu vou tombar algo como patrimônio, eu vou guardar a memória. Pessoal, Sobral fica bem longe do mar. Se tivesse uma comunidade de pescadores lá, eu ia achar bem estranho. Eu ia perguntar para quê? Tá? Porque não tem mar perto, ela fica no meio do sertão, bem no meio. Você morre antes de chegar na água. Então não tem, pessoal, acesso à água. Ainda imagina comunidade de pescadores. Inclusive, se tivesse, merecia muito ser tombado o primeiro grupo de pessoas que pesca na areia. Queria muito ver se a comunidade ser preservada para a história, tá? Sobrou só um item para a gente. Lê comigo aí, ó. Preservação de artefatos de memória. Concorda comigo? Posso marcar o item E? Gente, uma questão dessa. Vamos ser honestos, vai. Tu começou a prova. Vamos, presta atenção. Presta atenção. Vou falar aqui pela voz de um anjo. Você chegou no dia da sua prova. Você abriu seu caderno de humanas. A primeira questão é logo uma dessa. Qual é a sensação que vem no seu coração? Dá uma paz, não dá uma paz? Você faz um, eu não sou analfabeto. Eu sei fazer coisas. Eu sei ler e interpretar coisas, meu Deus, obrigado. Por não ser um quadrúpede ruminante, né? Você pensa, ainda bem que eu tenho os 2 hemisférios cerebrais, graças a Deus. Concorda comigo que dá uma moral? Você já vai para a próxima questão dando a moral? Agora, se tu abre a prova de vocês. A primeira questão fala assim, segundo Immanuel Kant, no campo da razão, da infabilidade humana, você fica, ô Senhor. Porque a orientação do professor é aquela, né? Não sabe a questão, faz o quê? Pula. Aí você vai para a segunda questão, bom, ainda em Kant, aí você pula. Aí você já está na página 14. Olha para a questão e fala, pula. Até agora você só acertou o seu nome e talvez um CPF marcado com a bolinha errada. Tá? Gente, cuidado. Confiança na hora da prova é essencial. Segunda questão para manter sua confiança. Voltei. Foi questão 2. Oxe, passei demais. Pronto. Professor, uma outra questão sobre expressões brasileiras. Inclusive, gente, por consideração, vou dar uma dica para vocês. É uma aposta que eu tenho esse ano. Questões ligadas à linguagem. Questões de humanas esse ano, ou até talvez uma redação, ligadas à comunicação, formas como a gente se comunica, ou em redes sociais, ou as chamadas novas teorias da linguagem, ou a inclusão linguística. Porque, por exemplo,
Vamos ler essa questão aí, pessoal, por gentileza? Lê assim, ó. Um texto da Gonzalez com a gente. Olha a primeira palavra do seu texto. Pretuguês. Essa palavra existe comumente no seu uso diário? Mas você entendeu o que ela significa, não entendeu? De cara, sem nenhuma explicação bibliográfica, você pegou um texto que fala assim, o termo pretuguês. Tu já sacou sobre o que é mais ou menos, não sacou? Tem a ver com comunidades afro-brasileiras? Tem. Tem a ver com linguística? Tem. Vamos continuar então. É um termo cunhado por Lélia Gonzalez para se referir à tradição africana presente na língua portuguesa falada no Brasil. A característica tonal, grifa, por favor, tonal e rítmica. Continua aí, ó. Do português seria uma herança das línguas dos povos africanos que vieram a ser escravizados no país. A autora destaca que por presença do R no lugar do I, muitas vezes, do L no caso, se fala em vez de Flamengo, se fala Framengo. Alguém aqui, o vovó, ou alguém que você conhece do interior, em vez de falar varrer, fala barrer, vassoura, e você fica, professor, o que é isso? São características linguísticas, pessoal, dessa matriz que você chama de pretuguês. Isso é muito comum em regiões mais interioranas, porque foram regiões ligadas ao ciclo da cana-de-açúcar. E aí você percebe essa linguagem mais forte, presente no interior. Você já viu que durante o período de São João, nós escutamos mais expressões típicas da linguagem sertaneja? Bem mais, porque, por exemplo, quando você vai ver o jeito de falar a palavra senhor, na linguagem sertaneja, é falada do mesmo jeito? Tem um sotaque diferente, não tem? Tem uma forma de expressão diferente, não tem? Tá bom. Quando você escuta as expressões, é Lélia Gonzalez falando, pretuguês. São as características linguísticas de sincretismo cultural entre a língua africana e a língua brasileira. Continue comigo que ele fala assim, ó. Prof, lá embaixo ele continua. Em certos idiomas africanos do tronco linguístico bantu. Lá na pergunta, que é a parte-chave para você, ele fala, no Brasil, a tradição mencionada no texto foi responsável pelo quê? Professor, primeira coisa para vocês, sempre que a gente fala de linguística, estamos falando, gente, de sincretismo cultural. Quer ver uma palavra que eu acho linda? Ainda mais em época de São João, ela casa perfeito. Inclusive, quando o pessoal subia aqui no palco para dançar, xodó. Já escutou essa palavra? Nunca escutou a palavra xodó? Eu preciso traduzir o que é xodó? Se você mandar mensagem para alguém falando assim, você é meu xodó, a pessoa sabe o que é, não sabe? Sabe. Se você falar assim, ó, eu queria um dengo, ela fala, calma, emocionado. Né? Segura. E você fala, mas você não entende o que é um dengo? Vocês nunca ficaram dengoso? Nunca chegou em casa, aquele dia frio, você sozinho, aí você abriu suas redes sociais, todo mundo casal, dia dos namorados, aí você, nossa... Aí todo mundo com seu dengo e você, eu só queria um xodó, um dengo. Essas palavras, pessoal, são do português de Portugal? Não, gente. Elas são de origem banta. Então você tem várias expressões que você fala no Brasil. Quer ver uma coisa? Um ritmo africano misturado do banto é o samba, que significa o batuque. Vocês lembram dos instrumentos que você usa para o samba? Cita os instrumentos que você usa. Tem um tal de atabaque, tem um agogô. Quando você para ouvir os instrumentos, até os nomes, as palavras são em que, gente? Em dialetos africanos. Aí você fala, é verdade, Lélia Gonzalez tem toda a razão. Somos, de fato, praticantes do pretuguês. Outra coisa para vocês, professor. As formas de falar, gente, elas significam estruturas sociais. Quer ver uma coisa? Quem aqui, por favor, é bom em redação? Faz uma redação, não digo excelente, mas sabe fazer uma redação. Por favor, levante a mão. Que sabe compor uma redação. Vocês já leram suas redações? A linguagem que você usa? Você fala assim no dia a dia? Você fala, bom, outro sim? Imagina você na padaria, né? Deveras Data Vênia queria afirmar que, no argumento anterior do D1, segundo estava explicitando na minha tese argumentativa, é assim que vocês falam? Você vai mandar mensagem para os seus amigos, você fala, a gente vamos, nós fumo. Aí você não lembra dos R, das palavras, você bota as palavras erradas, a pessoa fica, tá bom. Ela compreende, não compreende? Você precisa ficar corrigindo a gramática dela todo o tempo? Você conseguiu compreender, não conseguiu? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. E por que nós temos o hábito de correção da linguagem dos outros? Tem uma palavra para isso, vocês sabem, né? Chamado preconceito linguístico ou intolerância, pessoal, de comunicação. Isso é que a Lélia Gonzalez está falando. Se você for observar, o pretuguês é muito aceito no Brasil ou não aceito no Brasil? Entre a elite, eles falam português?
É a linguagem deles? Não. Então, é uma linguagem, puxe no seu material uma setinha, português, é chamada de linguagem marginal. Pessoal, por favor, vamos ver agora quem está afiado, tá? Cita para mim qual é a maior autora que usa com muita frequência o português e é um clássico da literatura nacional. Coralina, conhece ela? Um livro chamado o quê? Quarto Despejo. Aí você para ler o livro e você fala, meu irmão, é mesmo, pô. Ela usa muito a linguagem dela, o jeito como ela se comunica. E aí eu vou dar um novo para vocês, que recentemente eu falei numa aula, percebi que as pessoas ficaram com a cara de quem? Amores, por favor, anote aí para você pesquisar quando acabar a aula. Um rapaz muito importante para todo o Nordeste, ainda mais em época de São João, chamado Patativa do Assaré. Se você não conhece esse brother, bote no YouTube, bote no Spotify, onde você precisar ouvi-lo, que eu garanto que você vai se apaixonar. Sabia mais de 1000 poemas de cabeça, 100% analfabeto. Versador, gente, em rimas bem típicas do sertão. Fazia cordéis de memória. E ele não fazia questão de escrever nenhum deles. Tudo em linguagem típica popular, sempre utilizando o português. Novamente, Patativa do Assaré. Patativa é uma ave, tá, gente, no sertão. Depois, a região do Assaré, no interior do Nordeste. Anotou aí? Professor, vamos continuar. Quando você fala, gente, da comunicação do português, vamos procurar isso nos itens de vocês, que ele fala assim, ó. Nos itens. Isso foi responsável, o português, pelo quê? Pela preservação do tráfico humano? Esse item você deixa para sua concorrência, né? Se alguém na sua concorrência falar você fala Marca aí, porque tá difícil, a concorrência tá muito alta. Marca A, tá bom? Pessoal, é sim ou não A? Não. B, ampliação do sistema migratório. Pessoal, só uma pausa. O processo de escravidão no Brasil foi migratório? Eles vieram para cá porque quiseram? Não, pessoal, foi captura, chamado de colonização, tá? Então risca aí essa expressão de migratório, falso. Depois diz assim, ó, diversidade do patrimônio cultural. Verdade? É uma característica de diversidade do nosso patrimônio? Sim, mas segura emocionado. Você está muito afoito, calma. Olha o próximo item que diz assim, ó, variedade de conhecimento autóctone. Professor, não sei o que é um conhecimento autóctone. Autóctone é um povo que já mora aqui. O povo africano já habitava esse território? Ou ele é um povo, de fato, pessoal, alóctone? Vem de fora. Aí você, a verdade, professor, não é autóctone. Gente, quem são os povos autóctones brasileiros, hein? Os povos indígenas, perfeitos, nativos brasileiros, tá? Ou também chamado de ameríndios, em algumas questões de vestibular para vocês. Continua. Multiplicidade do comércio estrangeiro. Sério? Tá ligado a questões comerciais, essa expressão? Sim ou não, gente? Qual é o nosso gabarito? Não, com força e coragem. Qual é o nosso gabarito? Terceira questão. Professor, bem rápido. Deixa eu passar. Ixi. O slide ficou assustado. Pronto. Quer ver uma questão clássica de interpretação textual? Essa aqui, ela já caiu. A mesma questão já caiu várias vezes, com comandos diferentes, itens diferentes, mas o mesmo texto. E todo ano, deixa eu adiantar, todo ano vocês erram. Porque a pergunta parece ser uma coisa, mas a pergunta é outra. Por exemplo, vê se vocês concordam comigo. Vai, vem cá, bem rapidinho. Vê se vocês concordam. Vou fazer perguntas soltas, tá? Responde com sim ou não. Quando a gente fala de barroco, tá falando de luxo? Falo de barroco, eu estou falando de luxo, sim ou não? Sim. Se você pensou em arte barroca e você não pensou em ouro, você errou. Porque, amores, vem cá. A arte barroca, qual é a principal característica de ornamento que você bota nas igrejas? O ouro. Aí você, verdade. Outra coisa. Quando eu falo de barroco, é uma arte de oposições e antíteses? Sim ou não? Sim, pessoal. O lado de fora é sempre muito simples, o lado de dentro muito luxuoso. É sempre céu e inferno, o bem e o mal, o claro e o escuro. É sempre de oposições. Posso dizer que o barroco, sim ou não, ele é uma interpretação do Renascimento no Brasil. Sim ou não? Sim. Se você achou que não de novo, você estava errando. Aí você, caraca, professor, é verdade, né? Porque teve o Renascimento lá na Europa, lembra? Michelangelo, Leonardo, as Tartarugas Ninja. Lembra bem rápido? Pronto, é você, verdade, professor. Naquele momento, chegou depois no Brasil, no ciclo do ouro, em Minas Gerais. O barroco foi uma expressão nossa. Você não acertou tudo agora, não foi? Sabe o que vai acontecer? Você vai pegar essas informações,
você vai para o item, vai para a questão, e a questão te dá uma sambada bonita na cara. Porque ela explica o que é o barroco, mas ela não pergunta no texto o que é o barroco. A pergunta do texto é diferente. Lê comigo para ver se vocês pegam a malandragem da pergunta, que diz assim, ó. Terceira questão. Professor, questão 3, assim, ó. O barroco foi o estilo de formas dramáticas, grandiosas e opulentas, voltada ao intenso decorativismo, caracterizado pela exuberância dos dourados, das volutas, espirais e blá, 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 e blá, blá, blá. Vamos passar para o finalzinho do texto, que ele fala assim, ó. Através do barroco, e a igreja compeliu a vestir Deus, obviamente, as mais suntuosas roupagens humanas, reproduzindo o céu em toda a sua magnificência, grandeza e esplendor, extasiado e arrebatando os fiéis que frequentavam os templos. Até aqui você entendeu que ele caracterizou o que é o barroco. Concorda comigo? Deixa eu voltar numa parte que eu pulei, porque tem uma palavra que vai salvar a sua questão inteira. Uma palavra. Lá no meio do texto, ele faz mais ou menos assim, ó. Característica, pessoal, tá? Continuando o barroco. O barroco exprimiu as incertezas de uma época. Grifa essa parte. O barroco exprimiu as incertezas de uma época. Gente, século XVI, hein? Tava rolando o mercantilismo. Estava rolando a reforma protestante. Tinha um brother na Alemanha chamado Martinho Lutero, um rapaz na França chamado João Calvino, um rei na Inglaterra chamado Henrique VIII. O que é que estava acontecendo com a fé católica? Se solidificando ou se fragmentando? Fragmentando. Aí chegam os padres aqui no Brasil, gente, e faz, ô pessoal, vamos levantar umas igrejas bonitinhas, pintada por fora de branco, por dentro tem tanto ouro, vai ficar tão bonito, significa riqueza. Aí os protestantes falam, tá vendo aí, ó? Para gastar dinheiro é no instante, ó. Agora, para deixar o burguês ter dinheiro, ó, avareza, é não sei o que, é pecado. Por que eles podem e eu não posso? Anote aí, pessoal, puxa uma setinha no seu texto. Sentimento de contestação. Começa a nascer contra a Igreja Católica no mundo inteiro um sentimento de contestação. As pessoas olham para o padre com a roupa bonita, gente, de seda vermelha, as igrejas douradas lá no Vaticano, aqui no Brasil também no Barroco, e falam que engraçado, velho, porque é tão ornamentado com joias, diamantes e ouro, mas se o fulaninho da esquina for para as minas e arrecadar 5 pedrinhas de ouro, vem o padre e fala, que é isso, rapaz? Isso é avareza. Entrega essas pedrinhas para mim. Ou seja, por que o dele não é pecado? Por que o dele não é vaidade? Por que só o meu é vaidade? Por que eles não fazem uma crítica interna? Aí aparecem padres que falam, bora propor então uma chamada reforma. Por isso o nome é reforma protestante. O nome é destruição, gente? Não. Eles queriam acabar com a fé católica ou queriam consertá-la? Consertá-la. Professor, sabendo disso, vamos para os itens que diz assim, ó. Lá do lado diz assim, o movimento estético e cultural no texto constitui-se historicamente, aí essa é a chave da tua resposta. O movimento do barroco era uma resposta, era uma consequência do momento atual deles, que é o quê? É só você procurar, gente, o que é que estava reagindo ao barroco na época. Não é sobre o barroco, é o que é que estava em disputa com o barroco na época. Por isso que os itens botam características da arte barroca, você marca o item, chega em casa e fala, mãe, arrasei. Sou incrível, sei tudo, eu sou quase o barroco, eu sou o aleijadinho. Eu sou. Às vezes, dependendo do gabarito, você é mesmo, né? Você fica meio, eu tô igualzinho a ele, professor. Só o resto. Tá? Mas vamos lá. Item A diz assim, ó. A. Contestações aos domínios espiritual e terreno exercidos pelo papado. Concorda comigo? As pessoas na época estavam contestando esse excesso de poder que o Papa tinha na época sobre o que é da fé e o que é do mundo. Concorda comigo? Isso é chamado de reforma protestante. Guarde o seu item A. Segura o teu item A. Professor, B. Continua. Ó. Oposições ao absolutismo monárquico. Sabe o que é o problema? A arte barroca, ela é uma oposição ao absolutismo monárquico. Eu não sei se vocês lembram disso. Quando a gente fala de absolutismo, vocês conseguem ter alguma ideia na cabeça de vocês? Quando eu falo teoria absolutista, quem é o primeiro brother que vem na sua cabeça? Quem? Falaram 2 palavras que eu não identifiquei. O rei, mas me dá um pensador que defendia o rei absoluto. Um cara que tem um rapaz chamado Thomas Hobbes. Um italiano chamado Nicolau
Tá. Aí você, caraca, professor, que doideira, velho. Os caras estão defendendo. Aí a arte barroca aparece e fala: o reino ficava com tudo na forma de imposto? Pois agora nós vamos armazenar nas igrejas. Vamos reagir ao absolutismo. Pessoal, é sim uma reação ao absolutismo. Mas é sobre isso o seu texto? É não. Ou seja, o seu item B é o item que fica na disputa para você marcar e vocês geralmente querem marcar o item B. Por favor, pessoal, faz um vá de reto no item B, não marca ele, tá? O seu item B está bem fora da jogada. Professor, item C. Divisões da nobreza fortalecida pelas expansões marítima e comercial. Amores, quem se fortalece é a nobreza? Ou é o outro setor social que estava interessado no lucro? Como é o nome desse setor, hein, gente? Nome desse setor? Burguesia. Então, risque nobreza, bote burguesia. Caraca, professor, questão top, muito fácil. Sua prova vai ser toda assim, tá? Toda assim, confia, vai por mim. Professor, item D de Deus, que a gente acabou de clamar por ele agora, tá? Críticas ao heliocentrismo. Aconteceu isso no século XVI, não aconteceu? Lembra de um brother chamado Galileu? Um outro chamado Giordano Bruno, que falaram que a Terra não era exatamente o centro do universo, que o Sol não girava em torno da Terra. Inclusive, uma informação que pode ser chocante para todos vocês agora, tem pessoas que, até hoje, a Terra não é plana. Te fala isso, às vezes a pessoa fica, sério, professor? Tem certeza? Que é planeta, né? Então, tende a ser plano, tal. Vocês estão ligados que na época ninguém achava que a Terra era plana. Isso é uma falsidade histórica. A Igreja Católica não defendia uma tese de história da Terra plana. Isso nunca aconteceu. A Igreja Católica defendia que havia um limite geográfico no planeta Terra, que se você chegasse na borda, você caía. Só que não é exatamente cair, porque não tem para baixo. Você escorregava. É muito difícil explicar. Depois, em outra aula, a gente mostra um vídeo tutorial o que acontece se você escorrega. Você ficava num looping eterno, tá? Porque você caiu, mas... Vocês entenderam, né? É melhor não cair. Na dúvida, não escorregue na borda da Terra. Que você não sabe qual é o próximo passo. Não tem como você segurar. Enfim, é muito difícil. Para você ter uma imaginação disso, assista o Piratas do Caribe. Para quem nunca viu, tem uma cena que o navio cai. E aí, só que é curioso, porque ele cai e você fala, ué, ele está caindo reto, mas né? Estranho. É muito estranho, pessoal. Mas é uma tese que a gente não precisa mais defender isso, não. Na época, havia sim. Mas vem cá, gente. Essa crítica ao pensamento geocentrista, ou que a Terra, de fato, era explicada por Deus, ele é do Barroco ou do Renascimento Europeu? Renascimento Europeu. Pessoal, tire aí uma setinha, puxa uma setinha, e coloque que esse debate do heliocentrismo não é do nosso barroco, ele é do renascimento científico europeu, com Galileu, com Newton, com Giordano Bruno, tá bom? Não é nosso, com Copérnico, mas não é nosso, tá bom? Tá no contexto da Europa e não da América. Professor, e o item é diz assim, ó, revoltas do campesinato oprimido pela multiplicidade de seitas religiosas. Detalhe, aconteceram revoltas do povo camponês na Europa? Aconteceram, pessoal. Aconteceram bastante. Por favor, mais uma vez, puxa uma setinha na sua última afirmativa, no seu último item, e bote assim, ó. Revoltas da Baixa Idade Média. França e Alemanha. Revoltas da Baixa Idade Média. França e Alemanha. Num país chamado França e num outro chamado Alemanha, tivemos revoltas camponesas contra o poder católico e contra a autoridade dos nobres na Idade Média. Mas isso é coisa do barroco? Aqui na América? Não, pessoal. Só sobrou um item para vocês, não foi? Qual é o nosso item? Todo mundo foi? Alguém ficou na dúvida? Alguém cogitou marcar o item B? Sejamos honestos. Pessoal, acho que o item B eu marcaria, professor. Por que vai? Imagina você nervoso, com pressa na prova, lendo a prova com pressa. Você começa... Imagina que essa questão é a questão 42. Você já está trocando Jesus com Genésio. Você começa a trocar as letras, você não sabe mais seu nome, o fiscal te chama pelo seu nome, e você fica... Ali, moça, é seu nome, e você fala, eu acho que é. Tá na questão 42, filho. Não sei mais não, tá? Já fiz uma redação, já escrevi as questões todas, não dá. Então, sabendo a questão com certeza, quarta questão, vamos, rápido. Estamos acabando e vamos já fazer o sorteio com a dança de forró, tá? O pessoal da dança de forró tá empolgado, velho. Tem uma galera que já tá batendo os pés no chão querendo dançar. Fiquem calma, rapaz. Calma. Questão 4, bem rápido pra gente. Professor, vamos falar um pouco, gente, sobre outros padrões sociais. Pronto. Um assunto que sempre cai para vocês. Sempre. Se você vai fazer Enem e você nunca viu uma aula sobre povos da América, você vai perder umas 3, 4, talvez 5 questões de humanas, viu, galera?
É muito comum em sociologia, um pouco de geografia e um pouco em história. Chegar na prova de humanas sem saber o que são os povos da América pré-colombiana, da América pré-nassalina, da chamada América, pessoal, pré-cabralina, que aqui no Brasil, você vai sair errando muita coisa. Professor, para fazer uma questão dessa, primeira coisa para vocês. Uma pergunta bem boba, bem boba. A relação que os povos nativos da América possuem com o espaço natural é a mesma relação que eu e vocês temos? Primeira, a relação deles é de subsistência ou capitalista? Subsistência ou capitalista? Subsistência, tá. Então, eles organizam o seu modo de vida na natureza a ponto de expropriar e extrair riquezas para venda, como nós fazemos? Não, não, não. O tipo de agricultura feito pelos povos nativos é igualzinho o exportador agrícola que exporta para a Europa? É o mesmo padrão econômico? Não? Pois vamos ler a questão comigo aqui com calma. Ó. O Equador foi o primeiro país do mundo a introduzir os direitos, por favor, gente, grifa isso por gentileza, direitos da natureza. Grifa no seu texto, foi o primeiro país a colocar os chamados direitos da natureza numa Constituição. O movimento indígena camponês ambientalista, uma pausa, tá? Pode parecer estranha essa expressão, mas se você for para qualquer brother nosso da América Latina, é comum para eles. Se você vai, gente, para a Venezuela, eles têm o chamado Ministério das Comunidades Nativas. É normal e sempre foi. Se você vai para a Bolívia, para o Equador, você encontra isso. Esses povos têm uma relação mais próxima e de maior convívio com a língua e cultura nativa. No Brasil, nós não temos muito isso, não. Tá? De fato, nós sonegamos isso durante muitos anos. Continua aí. Ó. Bom, a Comissão Indígena rejeitou a exploração do petróleo nos contrafortes andino-amazônicos, ou seja, você não vai poder cavar na Amazônia para você poder fazer a sua extração de petróleo. Gente, faz sentido biológico? Faz sentido de questões ambientais? Faz sentido você não desmatar essa região? Faz, não faz? Bom, professor, já estou sendo expulso. Eu fiquei por último. Eu não vou sair mais, não. Isso aqui é golpe de Estado. Bom, não sei se vocês sabem como é que funciona, é mais ou menos assim. A pessoa fala, vou ficar, e ela fica. Então, eu vou ficar. O professor continua comigo aí. Ele fala assim, ó. A reivindicação foi atacada pelo governo de Rafael Correa, atual não, ex-presidente do país, e continua. E esta é a primeira proposta concreta que não se faz como compensação dos países ricos a algum país pobre. Ou seja, foi o próprio povo nativo do país que quis fazer um sistema de compensação ambiental que não veio da União Europeia, não veio da ONU, não veio de ninguém. Não veio de fora para dentro, veio deles. Professor, vamos interpretar que diz assim, ó. Bom, algum país pobre, enquanto continuam explorando e lançando gás do efeito estufa na atmosfera. Vem cá, vem cá, vem cá. Qual foi o país berço da Revolução Industrial? País berço da Revolução Industrial? Inglaterra. Quem é hoje a maior potência industrial do mundo? A China. Vem cá, ambos poluem o planeta? Muito. Vocês têm noção que de vez em quando China, Inglaterra, Estados Unidos, eles se reúnem na cúpula climática e falam, ô Brasil, tá poluindo, para. E você fica, tá. E vocês? Chuta com a resposta deles. Não, mas é porque o meu é necessário, né? O meu é produção de cadeia em massa. Ué, e a nossa não é, não? Pessoal, quem é que é a fazenda do mundo? Quem é o maior exportador de grãos? A gente. Quem é que sustenta grande parte da alimentação global? Nós. A nossa indústria não é importante, não? É. Ah, você é mais professor? Tá. Mas dá para pedir para esses países diminuírem? Dá. É por isso que existe uma coisa chamada de Acordo de Paris. Anote aí, meus amores, por gentileza. Quem não sabe o que é o Acordo de Paris, ao chegar em casa, leia um pouquinho sobre ele. Por que é importante saber sobre o chamado Tratado de Paris ou Acordo de Paris? Prof, continua, tá? Diz assim para vocês, ó. A pergunta. A ação do governo equatoriano foi resultado de uma mobilização marcada pelo quê? Ô, gente, dada de mão beijada. No texto, quem foi que se mobilizou para fazer a lei? Veio de fora para dentro dos próprios povos nativos? De dentro para fora? Veio, não veio? Procure isso nos itens, me dá a resposta. Qual item? Não, com certeza. Qual item? Tá. Professor, por que não B, ó? Imposição dos magistrados locais. Os juízes do país falaram, vocês vão respeitar o meio ambiente, sim. Foi isso que aconteceu? Vocês conseguem imaginar essa cena? Não, né? Tá, tudo bem. Professor, C. Redução de recursos minerais. É sobre isso o seu texto? Não. Mas vamos ver se vocês seguem o meu pensamento. Se de fato não houvesse uma preservação ambiental, haveria uma redução desses recursos? Haveria.
Vocês concordam que esse item pode ser uma pegadinha para vocês? Você marcando a questão cansado, sem ler muito bem, você puxa, professor, podia marcar. Continua. D. Empreendedorismo comercial global. É sobre isso o seu texto? Sobre fazer empreendedorismo na região da Amazônia? Não, meus amores, é sobre preservação. Preservação. E no item E diz assim, ó, indenização monetária internacional. Prof, vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão ligados que isso está rolando, né? Puxa o seu item E anote aí, ó, atualidades. Diquinha boa para vocês de atualidades, dada de graça pela sua questão. Meus amores, está rolando uma situação no mundo todo. Iniciou-se, pessoal, com o Congo versus a Bélgica, por conta de um rei chamado Leopoldo II, que lá no imperialismo europeu cortava e matava pessoas dentro do Congo belga. E aí, quando depois acabou o imperialismo, começa as chamadas descolonizações da África e da Ásia, década de 60, 70, Guerra Fria, o Congo se separa da Bélgica. Só que o rei do Congo foi embora. E aí o povo do Congo disse, e eu faço o quê com esse povo morto e mutilado? O que é que eu faço aqui? E aí, pessoal, isso ficou sendo ruminado na ONU. Até que em 2019, virando para 2020, a ONU disse, ei, pessoal, só um comentário aqui para vocês. Bélgica, Alemanha, Espanha, a Holanda, a Inglaterra, vocês vão ter que pagar uma indenização, tá? Todo ano vocês vão ter que liberar do caixa de vocês uns bilhões para as nações que vocês roubaram riquezas. Vocês acreditam, velho, que a Alemanha se fez de doida? A Alemanha disse, eu? O que foi que eu... Eu? Não. Quando foi que eu gerei uma guerra? Teve? Eu? Fiz 2 guerras? Não. Quando foi isso que alguém tem a data anotada? O pessoal disse 1914 e 1939, a Alemanha. Fez 2. Aí chamaram a Bélgica e disseram, é porque o parlamento da Bélgica pagar aqui para o Congo a indenização. O governo da Bélgica disse, eu nunca botei os pés lá. Nunca vi, não. A Bélgica fez isso aí, matou os povos. Quer ver uma coisa massa? Quando vocês pensam em chocolate, de onde vem o melhor chocolate do mundo? Quando você fala assim, mesmo, é um chocolate do mundo bom, é um chocolate que vem da onde? Da Bélgica. Mas vem cá, gente, na Bélgica tem plantação de cacau? Porque o que eu saiba, o cacau tem na Bahia e tem no Congo, tá? O seu chocolate que você compra belga, se é que você compra, porque ele custa um pouquinho caro, ele é todo 100% feito com trabalho escravo até hoje. Quando você vai para a loja do shopping que você fala, moça, eu queria uma trufa de chocolate. Ela fala, essa trufa tem sabor de amor. Você fala, tem não. Acho que não é bem esse sabor não, tá? Então, a dica de atualidades, estudar as chamadas indenizações do imperialismo. Amores, deixa eu trocar uma palavra com vocês bem rápido, para a gente poder puxar nossa brincadeira. Meu tempo se esgotou, Gui? Esgotou? Você tem 4 minutos? Então dá. Vamos conversar devagarzinho agora, tá? Ah, tem um bilhete, desculpa. Eu tô mexendo no bilhete faz tempo. É segredo, vocês não podem ler não, tá? Professor, olha que pergunta legal. Qual o tipo de arquitetura daqui do prédio internacional? É de que período? Amores, esse prédio que vocês estão debaixo dele é chamado de arquitetura eclética, tá? Ele tem pedaços de colunas românicas, ele tem pedaços de brutalismo, ele tem um pouco de art nouveau e um pouco de art déco. Como você não tem um estilo arquitetônico só, você chama de estilo eclético. O Brasil é campeão nesse estilo no mundo todo porque a gente tem uma salada de frutas, cultural, social e política. Então nós temos aqui dentro do prédio, vocês estão ligados que esse prédio pertencia à família Freire, né? Se você for ler, gente, O Recife Assombrado. Vocês nunca leram esse livro? É sobre esse prédio aqui. Vocês estão debaixo dele agora. É legal, cara, de todo mundo de... Eu vou para casa. Minha mãe está lá fora, tá? Bom, bem rapidinho. Deixa eu contar uma história para vocês bem rápido. Eu tenho 3 minutos, Gui falou. Eu cheguei aqui em Recife, saí de casa terça-feira à noite, fiquei quarta, quinta e sexta aqui com vocês em Recife. Na sexta-feira de madrugada, fui para Brejo Santo, para um evento nosso, eu e o professor Jerônimo Neto, meu grande irmão, que é uma feijoada que é tradicional do interior, a gente faz sempre com os alunos, é uma coisa incrível. Se tudo der certo, vocês terão uma também. Mas, spoiler, não contem para ele que eu falei, ele vai ficar com raiva. Mas, enfim, eu estou me vingando de um spoiler que ele deu para outra turma também, mas, enfim. E de Brejo Santo, eu tirei direto domingo, pessoal, depois de alguns outros trabalhos também, tirei direto para cá com vocês. Cheguei hoje, não sei se o pessoal viu, a gente chegou cedinho. O pessoal que chegou cedo, quem foi? O pessoal que madrugou aqui no curso. Chegamos cedinho. Cheguei aqui no curso, era 4h40 da manhã. Tinha muita coisa ainda a ser feita. Estamos, pessoal, todos nós. Gi, Wagner, Léo, Michael, saiu de casa também de madrugada.
Estamos todos muito bem cansados. Mas sabe uma coisa que eu acho muito legal? É que eu estava pensando nisso da vida para cá. Estava no Uber, 4 horas da manhã, velho. Olha o pensamento que me passou pela cabeça. O cansaço físico, ele existe. Nós temos. Mas eu não estava me sentindo cansado. Vocês conseguem entender a diferença? Eu estava ansioso para chegar aqui no aulão e ver os próximos aprovados e aprovadas. Que são vocês, pô. Não sei se vocês estão se olhando agora, mas a pessoa que vocês estão perto será a pessoa que vai passar na próxima prova. E aí, na hora, o cansaço meio que amorteceu, o cansaço sumiu um pouco. Quando eu cheguei, que nós começamos a carregar as cadeiras, eu comecei a ver vocês chegando, foi dando um frio na barriga, porque a gente pensa o seguinte: primeiro, isso aqui tem que ser feito com muita seriedade, porque é o futuro de vocês em jogo, é um sonho que está em jogo, é uma meta que está sendo trabalhada. A segunda coisa, tem que ser bem feito, tem que ser bonito, pô, para vocês poderem olhar, ainda mais quem veio de fora. A primeira impressão, quando alguém vai de fora para sua casa, você não quer deixar a impressão boa? A pessoa chega na sua casa, ela pede para ir no banheiro, você não lava o banheiro antes? Você passa 2 horas lavando e fala, não, pode ir agora, eu estava só... Vá lá. Por que isso? Aqui na oficina nós temos um ditado, um lema, que nós somos casa. Aqui a ideia é que você se sinta bem, que você se sinta acolhido, que você se sinta confortável, porque quando vocês passarem, e eu adianto, e vocês vão passar, está chegando a hora de vocês. Vocês vão voltar para cá para contar que estava no aulão, estava no touro mecânico, que comeu picolé e jogou o palito no chão, que eu vi. Depois eu vou começar a reclamar com algumas pessoas, mas enfim. Que estava aqui conversando com a gente, que saiu numa foto e depois estava lá, gente, nós raspando a sua sobrancelha bonitinha, tirando a sua sobrancelha. Você dançou um São João aqui com a gente, dançou aqui no palco e você passou. Isso aqui é etapa. Etapas se passam por elas. Vocês vieram e uma hora vocês vão. Nós vamos ficar com muita saudade de vocês. Mas a partir de agora, nós estamos numa reta final muito importante. E aí o que é que eu peço para vocês? Esse exemplo que eu dei. Estamos cansados? Levanta a mão quem está. Bem rápido, só para ter uma noção. Quem está cansado? O pessoal que chora de cansaço. Que fica cansado e chora cansado e depois cansa chorando. Quem de vocês estuda chorando? Vai fazer a questão e não acerta e fala, droga. Né? No catarro escorrendo e você, droga, que humilhação. Por que, Senhor, que eu me coloquei nessa? Terceiro conselho. Quem se colocou nessa? Quem escolheu? Você, pô. Fui eu que escolhi para você? Fui eu que lhe trouxe para cá? Lhe trouxe amarrado até aqui? Então você veio para cá porque você tem uma palavra chamada propósito. Se você tem de fato um propósito. Hoje, nós vamos fazer o nosso sorteio aqui agora dos casais que também tem um propósito de ganhar. Mas guarda só uma palavrinha na sua cabeça. Quando você pensar, estou cansado, pense também o seguinte, falta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Daqui a pouco vocês estarão sentados fazendo sua prova. E daqui a pouco estarão mandando mensagem para a gente, falando, professor, passei. Eu aguardo muito ouvir a voz de cada um de vocês, embargada de choro, falando, estou matriculando, professor, na faculdade que eu tanto queria. E aí esse professor que está aqui junto com toda a equipe, não importa onde esteja, cansado de onde esteja, em qualquer cidade ou capital do Nordeste, a gente vai vir correndo para cá, para dar um abraço em vocês, como sempre fazemos todo ano, para bater uma foto com você, para riscar seu braço com a faculdade que você passou. Eu só peço que vocês confiem, porque eu sinto muito isso falta em vocês. Muito. Eu acredito, às vezes, mais em você do que você em você, e isso é impossível. Pessoal, rápido, para a gente acabar. Quem vai fazer a prova no dia? Eu ou você? Ah, tá. E aí quem é que tem que confiar no processo? Eu ou você? Aí tem aluno que chega para conversar comigo e fala, professor, mas você acredita em mim? Eu falo, eu acredito em você. A pessoa fala, eu não. Eu fico, então... já entrou perdendo, brother. Se você faz uma aposta que você já não ganha, já foi, parceiro. Guardem isso na mente de vocês. Entre no jogo para vencer e entre no jogo pensando que há uma chance. Se você não acreditasse que há uma chance, sejamos honestos, vocês estariam aqui? Estariam aqui, pessoal, cansados do jeito que vocês estão? Só uma pergunta básica. Quem de vocês, se pudesse estar deitado dormindo, estaria? Levante a mão. Mas você está sacrificando esse descanso por uma meta bem maior. Mas tenha certeza que Wagner fala isso. Papai do céu abençoa, tá?